Olá, me chamo Gabriela e o meu grupo é composto por mim, meu colega Arthur, o Christian, a Fabiana, o Germano e o Cauã. Nós vamos falar sobre as seguintes organelas: o retículo endoplasmático, sobre o complexo de Golgi e sobre como essas duas organelas afetam o funcionamento do animal e como isso está relacionado com a medicina veterinária. O retículo endoplasmático é uma organela presente apenas em células eucarióticas. Ele é formado por uma rede tridimensional de túbulos e estruturas saculares. Ele se distribui por todo o citoplasma, está completamente interligado e ele parte do núcleo em direção à membrana plasmática. Uma célula eucariótica possui apenas um retículo endoplasmático, mas ele é dividido em retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos aderidos, tem estruturas saculares mais alongadas e ele está localizado mais próximo ao núcleo. Como ele possui ribossomos aderidos, ele faz a síntese de proteínas e as modifica para que elas se tornem funcionais. O retículo endoplasmático liso ele é formado por estruturas menos alongadas, ele está mais distante do núcleo e ele é principalmente responsável pela formação de lipídios e pela estocagem e controle de cálcio nas células. Bom, no retículo endoplasmático ocorre algo chamado comunicação vesicular. Nós escolhemos a proteína insulina para representar o seu caminho desde a sua formação, sua síntese nos ribossomos aqui do retículo endoplasmático até todo o seu transporte até ela ser excretada. Bom, a insulina ela é produzida aqui no retículo endoplasmático rugoso, nos ribossomos que estão aderidos a ele. Ela é produzida com uma pré-proinsulina, então ela é empacotada em vesículas de transporte. Essas vesículas de transportes elas vão levar essas proteínas até o complexo de Golgi. Aqui no complexo de Golgi vai ocorrer um processamento dessa insulina. Ela vai passar de pré-proinsulina para uma insulina ativa, uma proteína ativa, vai se tornar funcional. Depois ela vai ser empacotada novamente por uma vesícula de transporte, uma vesícula excretora, onde vai ocorrer a exocitose, que é quando as vesículas se fundem com a membrana plasmática e vai acabar liberando essa insulina no espaço extracelular, como ocorre nesse sistema. Boa noite, meu nome é Arturo, esse é meu colega Christian e a gente vai falar sobre o complexo de Golgi. Bom, ele se localiza na região perinuclear da célula, próximo ao núcleo, e ao retículo endoplasmático. Aqui seria o núcleo, o retículo endoplasmático, e ao redor do retículo endoplasmático se localiza o complexo de Golgi. A função dele é a seguinte: ele é uma organela essencial, que desempenha várias funções, como o empacotamento, transporte de proteínas e lipídios. Ele consegue autoprocessar todas essas proteínas e distribuir, garantindo que elas sejam adequadamente preparadas e enviadas para seus devidos locais. Bom, vamos falar sobre a estrutura do complexo de Golgi. Bom, ela é composta por sagres achatadas, que são chamadas de cisternas, que são conectadas por vesículas que transportam os materiais. Bom, o complexo de Golgi possui duas faces: a face cis, que recebe, e a face trans, que envia. Bom, vou falar sobre o destino de proteínas. As moléculas, que são proteínas e lipídios, são transportadas do complexo de Golgi para lugares apropriados, através da via secretora. Bom, elas utilizam das vesículas transportadoras da rede trans de Golgi para serem colocadas em seus devidos locais. Agora, só para mostrar mesmo, aqui seria uma imagem do complexo de Golgi no microscópio. Bom, agora eu vou falar um pouco como essas organelas, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, vão acabar afetando o funcionamento de um animal e como a medicina veterinária ela está relacionada com isso, com essas organelas. Relação do conteúdo com a medicina veterinária. Bom, o funcionamento tanto do retículo endoplasmático quanto do complexo de Golgi, ele é fundamental para a saúde e o bom funcionamento do organismo, tanto de um ser humano quanto de um animal. E falhas
Falhas nessas organelas podem ocasionar diversos distúrbios e problemas no animal, como, por exemplo, a produção de proteínas essenciais. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai produzir, vai sintetizar diversas proteínas. E essas proteínas, elas são usadas na digestão, como enzimas digestivas, no sistema imunológico, como os anticorpos, na comunicação celular, como hormônios, como a insulina, que eu representei antes no esquema, na estrutura celular, proteínas da membrana, elas sintetizam as proteínas da membrana. Se o retículo endoplasmático falhar, vai ocasionar deficiências hormonais, neurológicas e metabólicas. Síntese de lipídios e desintoxicação. Bom, o retículo endoplasmático liso, como eu comentei antes, ele é responsável pela síntese de lipídios, como colesterol e fosfolipídios, e ele vai ajudar a desintoxicar substâncias. O fígado, ele remove toxinas do sangue. Então, se o retículo endoplasmático liso falhar, vai ocorrer um acúmulo de toxinas, o que vai fazer com que haja distúrbios hormonais nesse animal. Processamento e envio de proteínas ao Golgi. O complexo de Golgi, ele modifica proteínas e envia para seus destinos corretos. Então, se o Golgi não funcionar corretamente, essas proteínas elas vão ser mal direcionadas, o que vai causar doenças genéticas, neurológicas e imunológicas. Algumas doenças que são associadas à falha nessas organelas. Em animais domésticos, como cães e gatos, é muito comum. Em animais de laboratórios também é muito comum algumas doenças que ocorrem quando o Golgi não consegue modificar corretamente enzimas lissossomais, como, por exemplo, a doença de Gaucher, que é o acúmulo de lipídios em órgãos como fígado e baço, a doença de Fabry, que afeta vasos e rins sanguíneos, e rins, e a doença de Tay-Sachs, que afeta o sistema nervoso central e leva à degeneração neurológica. Bom, impacto geral em animais. Vai ocorrer retardo de crescimento, problemas neurológicos, infecções recorrentes e redução da expectativa de vida. Muitas dessas doenças vão ser hereditárias e diagnosticadas por testes genéticos ou biópsias. Eu trouxe uma tabela comparativa de alguns princípios ativos que vão acabar atrapalhando o bom funcionamento do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi, e que vai acabar tendo alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, a tunicamicina, ela vai afetar o retículo endoplasmático rugoso. Ela inibe a glicolização de proteínas e vai causar um estresse do retículo endoplasmático e um madobramento das proteínas. A Brefeldina A vai afetar o complexo de Golgi, vai inibir o transporte de vesículas do retículo endoplasmático até o Golgi e vai fazer com que haja um colapso no Golgi. A monenzina afeta também o complexo de Golgi, vai alterar o seu pH e vai fazer com que haja um inchaço das cisternas do Golgi e desorganização dessa organela. O dantroleno vai afetar o retículo endoplasmático liso, vai inibir a liberação de íons de cálcio para as células e esse cálcio seria usado no tratamento de hipertermia maligna. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham entendido e muito obrigado pela atenção.